E aí, pessoal? Mergulho profundo de hoje. Ah. A gente vai desvendar Mentes Brilhantes, É, que legal. do Alberto Delício, Adoro. que explora técnicas de memória, Ai, criatividade e como turbinar, né, o nosso cérebro. É. O Delinzola, para quem não sabe, ele é um campeão brasileiro de memória. Aham. Inclusive, tipo, já quebrou vários recordes latino-americanos Oh, memorizando cartas e números, que é impressionante. impressionante. E o livro já começa com uma promessa, né? Que, tipo, qualquer pessoa pode aprender a matéria de uma prova em 6 horas, usando as técnicas dele. Eu já fiquei assim, sabe? Tipo, É. será? Pois vamos ver o que ele tem para nos ensinar. É. Uma das primeiras coisas que ele faz no livro é desmistificar a memória fotográfica, que é aquela coisa que a gente vê em filme, né? A pessoa olha para uma página, fecha o livro e lembra de tudo. Ah, tipo, o Will Hunting do Geninho Indomável, por exemplo. Exatamente. Só que ele argumenta no livro que isso é um mito. Uhum. Ele fala de experimentos onde as pessoas conseguiam lembrar, por exemplo, de pares de palavras. Uhum. Mas quando pediam para elas falarem a segunda palavra do par, elas não conseguiam. É. Então, a nossa memória não funciona como uma fotografia. Putz, então não vamos virar super-heróis da memória. É, não é bem assim. Mas ele fala que a nossa memória é seletiva, depende muito do contexto. Uhum. Ele dá um exemplo interessante, que é... Imagine que você está memorizando palavras que estão escritas em cartões coloridos. Você vai lembrar das palavras, mas a menos que alguém te peça para você prestar atenção nas cores, você provavelmente vai esquecer a cor dos cartões. Nossa, é verdade. Hum. Nunca tinha parado para pensar nisso. Hum. Mas faz todo sentido, né? A gente acaba focando no que parece mais importante no momento. Exato. E aí ele já parte para as estratégias para a memória no dia a dia. Ele chama de estratégias internas. Aham. E a primeira é muito simples, é estar presente. Sério? Só prestar atenção, já é um truque de memória. É, mas é que ele fala que a gente tem que pensar em quantas distrações a gente tem hoje em dia, né? Celular, notificação, redes sociais. Verdade? Então, ao escolher onde a gente vai colocar o nosso foco, a gente já está criando uma base melhor para formar as memórias. Entendi. Faz sentido. Mas, tipo, tem alguma coisa mais prática que a gente possa fazer? Sério, eu sou mestre em perder as chaves de casa. Ah, ele tem uma dica para isso. Ele fala para você criar associações mentais bem vívidas, ligando o objeto ao local. Então, por exemplo, digamos que você deixou suas chaves na estante. Uhum. Em vez de só visualizar as chaves ali, você imagina suas chaves gigantes esmagando a estante com o peso delas. Caramba, que imagem. Quanto mais absurdo, melhor. Nossa, já tô até visualizando a cena aqui. Acho que nunca mais vou esquecer minhas chaves na estante. É, essa técnica, na verdade, é bem antiga. Os gregos já usavam. Sério. Ele chama de método da jornada, que era usado para memorizar discursos. Eles associavam as partes do discurso com lugares ao longo de um caminho familiar. Então, tipo, se eu quiser memorizar a lista do supermercado, eu posso imaginar, sei lá, um caminho pela minha casa e ir colocando os itens em pontos específicos. É isso aí. Tipo uma melancia gigante na porta, um saco de arroz transbordando da banheira. Exatamente. E aí, quando você precisar da informação, você só faz a sua jornada mentalmente, que você vai se lembrar de tudo. Que legal. Aí ele parte para umas ferramentas mais modernas, né? Que são os flashcards. Mas ele não fala de qualquer flashcard, ele fala do método do Sebastian Leitner. Ah, Leitner, já ouvi falar. Tem a ver com repetição espaçada, né? Isso. E a gente separa os cartões em caixas diferentes, dependendo de como a gente se sai na memorização. Exatamente. E aí ele fala como esse método de aprendizado seletivo torna o estudo muito mais eficiente. Você não perde tempo com o que você já domina. Nossa, já tô me sentindo mais preparada para a próxima prova. Que bom. Mas e os números? Tipo, números são meu ponto fraco. Tem alguma dica para memorizar? Ah, ele dá umas dicas bem divertidas para isso. Uma delas é o sistema da forma, que é você transformar os números em imagens que lembram o formato deles. Sei. Então, tipo, o 0 vira uma bola ou um lápis e assim por diante. Legal, bem visual, né? Bem visual. E tem o sistema da rima, que é você associar os números com palavras que rimam. Aham. 2, bois, 4, rato e por aí vai. Entender? E aí, para sequências mais longas, ele fala do alfabeto fonético, que cada dígito ganha um som consonantal. Espera, isso me lembra dos cursos de leitura dinâmica. É, parecido. Mas como que isso ajuda a memorizar número?
Você pode usar esse alfabeto junto com o método da jornada ou com o método da ligação, que ele também explica no livro. Por exemplo, você tem que memorizar um número de telefone. Você pega os dígitos, transforma em sons consonantais, depois em palavras e depois em cenas vívidas ao longo da sua jornada mental. Então, tipo, 82 pode virar fada e você imagina uma fada voando pela sala da sua casa. Nossa, que interessante. É como se a gente transformasse esses números abstratos em algo que o nosso cérebro consegue visualizar e se conectar. Exato, esse é o princípio. E a gente ainda vai ver muito mais a seguir. O Delisola aborda o aprendizado de idiomas. Olha só, finalmente eu vou desferrujar meu espanhol do ensino médio. E prepare-se porque o Delisola, ele quebra os mitos sobre aprender idiomas. Ele fala que, tipo, aquela ideia de que adulto tem mais dificuldade que criança não é bem assim. Sério. Eu sempre achei que já tinha, tipo, perdido o bonde. A gente pensa isso. Mas ele explica que a idade pode até influenciar na gramática. Mas o adulto leva vantagem no vocabulário. Por causa do conhecimento que já tem, né, das habilidades. E ele chama de método Delisola, basicamente a imersão e esforço. Entendi. Mas então quer dizer que, tipo, só ouvir, sei lá, fitas de idioma enquanto eu durmo não vai me levar à fluência? Não vai. Ele fala bastante sobre isso, que não existe atalho, inclusive ele desmistifica essa coisa do aprendizado subliminar. É como se matricular na academia, já que vai ficar em forma só por ter se matriculado. Entendi. Então, tipo, sem mágica, né? Tem que se dedicar. E por onde eu começo essa imersão? Ele recomenda montar um kit de ferramentas. Primeiro, um livro didático básico, um caderno de exercícios para você ter a base da gramática. Certo. Aí um dicionário completo e, quem sabe, até um temático, né, voltado para os seus interesses. Entendi. Então, tipo, se eu tô aprendendo italiano pra, sei lá, apreciar óperas, eu pego um dicionário com foco em música. É isso aí, para você ir direto ao ponto, né, no vocabulário que te interessa. Legal. E ele também fala de jornais e revistas, que é para ter contato com a linguagem do dia a dia. É verdade. Nossa, já tô até me sentindo mais confiante. Parece menos assustador do que eu imaginava. Ele dá várias dicas. E aí os flashcards voltam com tudo. Só que ele fala da importância de personalizar, criar seus próprios cartões com imagens e associações para fixar as palavras. E o sistema Leitner também é super útil para idiomas. De novo, parece que ele é a chave para tudo. Ele ajuda bastante. E aí ele cita uma técnica chamada cidade do vocabulário, mas é um método mais complexo. A gente pode deixar para outro dia. Combinado. Nossa, tô animada para tirar a poeira dos meus livros. Mas e a criatividade? Isso me parece mais, sei lá, mais misterioso que a memória. O Mentes Brilhantes também ajuda com isso. Sim. E é que as coisas ficam interessantes. Ele fala que a criatividade, ela não é um dom mágico, mas sim uma habilidade que a gente pode desenvolver. E ele começa falando da importância da perspectiva. Perspectiva. Ele usa aquelas ilusões de ótica, sabe? Que a mesma imagem pode ser vista de duas maneiras diferentes. Sim, tipo aquela clássica da mulher jovem e da senhora. Isso, minha esposa e minha sogra. Ele usa essa para mostrar como mudar o ponto de vista pode revelar novas possibilidades. Eu nunca sei se eu vejo a mulher jovem ou a senhora, primeiro. Mas, tipo, como isso se aplica a, sei lá, criar uma ideia nova para o negócio? Ele conta uma história de um mendigo cego em Paris. O cartaz dele pedia, por favor, me ajude, sou cego. Um publicitário viu, reescreveu o cartaz e aí ficou, hoje é primavera em Paris e eu não posso ver. Nossa, que diferença. Mudou completamente o impacto, né? Ele reformulou o problema e gerou mais empatia. E aí ele propõe uns exercícios, digamos, peculiares, pra gente quebrar uns padrões de pensamento. Padrão de pensamento. Como saber se eu tô preso num padrão? Ele chama isso de sei-il-ya, comportamento limitado pelo hábito. Ele usa exemplos físicos, tipo cruzar os braços do jeito que você faz naturalmente e aí tentar inverter a posição das mãos, ou entrelaçar os dedos e tentar inverter. É bem mais difícil do que parece. Isso é verdade. E a mesma coisa acontece com os nossos pensamentos, né? A gente tem esses hábitos, esses atalhos mentais e a gente nem percebe. Mas como que isso atrapalha a criatividade? Ele usa uns exercícios de associação de palavras para mostrar isso. Tipo, repete a palavra Emma 3 vezes. Emma. Com a parte branca do ovo. Emma? Não, Clara. Caí direitinho. Ele tem vários desses e são bem difíceis. E aí ele mostra como esse selagem ele nos leva para respostas automáticas, mesmo quando a gente sabe que tá errado. Entendi. Então, tipo, o primeiro passo para ser mais criativo é se libertar desses padrões, né? Se tornar mais consciente deles. E aí ele apresenta uma verdade, digamos, desafiadora.
a regra dos 10 anos, que basicamente leva 10 anos de trabalho dedicado para você tornar mestre em qualquer área. Nossa, 10 anos. É bastante tempo. Mas ele fala pra gente repensar essa perspectiva, tipo, onde você pode estar em 10 anos se você começar hoje. Faz sentido. E aí, depois dessa injeção de ânimo, ele fala do brainstorming. Brainstorming. Que é uma técnica para liberar a criatividade em grupo, né, de forma mais estruturada. E acredite ou não, tem regras. Regras para brainstorming. Mas são regras para criar um ambiente ideal para as ideias fluírem. A primeira é foco na quantidade, que é tipo, gerar o máximo de ideias possível sem se preocupar se são boas ou ruins. Então é tipo, quantidade em vez de qualidade. No começo, sim. Aí depois a gente seleciona. A segunda regra é suspender as críticas. Para manter um ambiente livre de julgamentos. Primeiro a gente solta a criatividade, depois a gente avalia. Entendi, tipo, não pode matar as ideias antes delas nascerem. Exato. Aí a terceira é receber ideias incomuns, que é onde entra a mudança de perspectiva que a gente estava falando, né? Às vezes as ideias mais estranhas levam para as melhores soluções. E a última regra é combinar e aprimorar ideias existentes, que é usar as ideias dos outros como trampolim para criar algo novo. E aí ele apresenta um monte de técnicas específicas de brainstorming, ele fala de várias. Uma que eu achei interessante é a do o que não queremos, que é tipo focar no negativo para gerar ideias. Sim. Então, digamos que você está criando um site, você começa listando tudo que você não quer. Que ele seja lento, que ele seja confuso, que ele tenha um monte de pop-up. Entendi. E aí, a partir disso, você pensa em soluções. Você inverte, né? Tem a dos temas aleatórios, que é usar combinações de palavras para gerar ideias. Sei. Tipo jacaremala, geladeira cantora. Nossa, uma geladeira que canta enquanto a gente cozinha. Pode ser uma ideia. Ia ser legal. Aí tem a rotação, que é mudar de posição física para estimular a criatividade. Então, tipo, fazer um brainstorming em pé, sentado, deitado no chão. Sair da caixa, né? Literalmente. Ele acredita que isso ajuda a desbloquear a mente. Faz sentido, mudar o ambiente, né? Mas e a parte da implementação? Tipo, criar ideia é uma coisa, mas botar em prática é outra, né? Ele fala sobre isso. Sim, ele enfatiza bastante isso. O brainstorming ele é só o primeiro passo. O importante é transformar as ideias em ação. Verdade. Não adianta só ter o eureka, tem que fazer acontecer. E como que a gente pode ajudar o nosso ouvinte a aplicar tudo isso que a gente viu hoje? Ele tem um site, www.supermemoria.com.br, que tem vários recursos gratuitos. Legal. E no final do livro, ele conta uma história bem interessante chamada A Galinha, que é sobre uma galinha que fica presa num poste por um laço. E aí, com o tempo, ela se acostuma com aquele espaço limitado. E mesmo quando o laço é removido, ela não tenta se libertar. Nossa, que metáfora poderosa, né? Para mostrar como a gente se limita sem perceber. Exatamente. A gente cria as nossas próprias grades, né? Às vezes a gente nem percebe quando a gente é capaz. E aí a pergunta não é o que eu posso fazer. Mas sim o que eu me convenci de que eu não posso fazer. Essa é a grande questão. E mentes brilhantes nos dá as ferramentas para responder essa pergunta. Sim. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da memória e da criatividade com Alberto Delisola. E lembre-se, nossos cérebros são muito mais poderosos do que a gente imagina. Com certeza. Então, bora colocar em prática tudo que a gente aprendeu e turbinar nossas mentes. É isso aí. Até a próxima. E continuem explorando o potencial infinito da mente de vocês. Tchau, tchau. Tchau.